Olá, viajantes da calma. Bem-vindos ao universo noturno. Esse lugar tranquilo onde o tempo parece desacelerar naturalmente, como a maré que sobe devagar, sem pressa, cobrindo a areia com uma suavidade quase imperceptível. Esta noite, vamos caminhar juntos por entre as águas do mundo, explorando fatos curiosos sobre a vida marinha, mergulhando com calma em cada detalhe, em cada segredo que o oceano guarda com tanta paciência. Deixe que cada palavra suavize o seu dia, que cada ideia dissolva um pouco da tensão acumulada, enquanto nos preparamos para essa jornada tranquila, lenta e cheia de maravilhas silenciosas. Fique confortável, respire fundo e venha conosco. Então, vamos começar devagar, como sempre, sem pressa nenhuma, deixando que cada ideia pouse suavemente sobre a sua mente, como uma onda que chega à praia com a maior tranquilidade do mundo. Estamos aqui para explorar fatos curiosos sobre a vida marinha, e o primeiro desses fatos começa com algo que parece simples, mas que, quando você para pensar com calma, revela uma profundidade enorme, quase sem fundo. O oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra. Isso é um número que a gente ouve com frequência, e talvez justamente por isso a gente não pare para absorvê-lo de verdade. 70%. Mais da metade do nosso planeta é água. Água salgada, fria em grande parte, escura nas profundezas e ainda assim absolutamente cheia de vida em praticamente todos os seus cantos. E mesmo com toda essa extensão, com toda essa imensidão que cobre continentes inteiros, se colocada lado a lado, a ciência ainda conhece muito pouco do que existe lá dentro. Mais de 80% das profundezas oceânicas permanecem completamente inexploradas, completamente desconhecidas, guardando segredos que talvez levemos séculos para descobrir. É quase reconfortante, de certa forma, saber que o mundo ainda tem tanto mistério guardado, tanto espaço para a curiosidade e para a descoberta lenta, paciente, como a própria natureza do mar. E por falar em natureza do mar, você já parou para pensar por que a água do oceano é salgada? Essa é uma daquelas perguntas que parecem simples demais, mas que carregam uma resposta que atravessa bilhões de anos de história da Terra. A água do mar é salgada porque, ao longo de um tempo incrivelmente longo, os rios foram carregando minerais e sais dissolvidos das rochas continentais até desembocar nos oceanos. Chuva cai sobre as rochas, dissolve pequenas quantidades de minerais, escoa para os rios, e os rios levam tudo isso para o mar. O mar, por sua vez, evapora a água, mas deixa o sal para trás. E esse processo se repetiu, com a maior paciência do mundo, durante bilhões de anos, acumulando sal em concentrações cada vez maiores. É um processo lento, contínuo, quase monótono na sua regularidade, e é exatamente essa repetição paciente que deu ao oceano o seu sabor característico. Essa salinidade que a gente associa imediatamente ao cheiro da maresia, a sensação da água do mar nos lábios. Agora, ainda dentro dessa ideia de como o oceano funciona de maneiras que a gente raramente imagina, existe um fato fascinante sobre o som. O som viaja cerca de 4,5 vezes mais rápido na água do que no ar. No ar, o som percorre aproximadamente 340 metros por segundo. Na água, esse número sobe para quase 1.500 metros por segundo. Isso transforma o oceano em um ambiente acusticamente completamente diferente de tudo que conhecemos na superfície. Sons que no ar se dissipam rapidamente, na água podem viajar por distâncias enormes, mantendo uma clareza surpreendente. E isso tem consequências profundas para os animais que vivem no oceano, especialmente para aqueles que dependem do som para se comunicar, para navegar, para encontrar parceiros e para caçar. E ninguém ilustra esse fato melhor do que a baleia azul. A baleia azul produz os sons mais altos já registrados em qualquer animal do planeta. Os chamados dessas baleias podem atingir 188 decibéis, um número que é difícil de visualizar, mas que supera o barulho de um avião a jato decolando. E por causa da forma como o som se comporta na água, esses chamados podem ser ouvidos a centenas de quilômetros de distância. Uma baleia azul no Atlântico pode, em certas condições,
ser ouvida por outra baleia no Pacífico. É uma forma de comunicação que atravessa oceanos inteiros, lenta, profunda, grave, como um sussurro gigantesco que percorre a terra por dentro das águas. A própria baleia azul é um ser de proporções que desafiam a imaginação. É o maior animal que já existiu na Terra, maior do que qualquer dinossauro que já pisou no planeta. Pode atingir 30 metros de comprimento e pesar até 150 toneladas. E dentro desse corpo imenso, existe um coração que é, por si só, uma maravilha. O coração de uma baleia azul é tão grande que um ser humano adulto poderia se sentar confortavelmente dentro dele. É do tamanho de um carro pequeno. Cada batida desse coração é lenta, poderosa e pode ser ouvida a distâncias de 3 quilômetros. É como se o oceano tivesse seu próprio tambor, batendo com calma lá nas profundezas, marcando o ritmo de uma existência que dura décadas. Voltando lentamente a essa ideia de criaturas extraordinárias que habitam as águas do mundo, vamos falar agora de um animal que parece ter saído de outro planeta: o polvo. Os polvos têm 3 corações. Não um, como a maioria dos vertebrados, 3. 2 desses corações trabalham especificamente para bombear sangue para as brânquias, onde acontece a troca de gases com a água. O terceiro coração é responsável por circular o sangue pelo restante do corpo. E quando o polvo nada ativamente, esse terceiro coração para de bater completamente, o que é uma das razões pelas quais os polvos preferem rastejar pelo fundo do mar em vez de nadar longas distâncias. E esse sangue que circula pelos 3 corações do polvo não é vermelho, é azul. O sangue dos polvos é azul porque, em vez de hemoglobina, que contém ferro e dá ao sangue dos vertebrados sua cor vermelha, os polvos utilizam hemocianina, uma proteína que contém cobre. A hemocianina é menos eficiente do que a hemoglobina para transportar oxigênio em temperaturas quentes, mas funciona excepcionalmente bem em temperaturas frias e em ambientes com baixa concentração de oxigênio, como as profundezas do oceano. É uma solução elegante, uma adaptação que a evolução foi desenvolvendo com paciência ao longo de milhões de anos. Como mencionamos antes, os polvos são criaturas verdadeiramente extraordinárias, e o seu sangue azul é apenas uma das muitas coisas que os tornam únicos. Mas talvez o aspecto mais impressionante dos polvos seja a sua inteligência. Eles são considerados os invertebrados mais inteligentes do planeta. Isso significa que entre todos os animais que não têm coluna vertebral, os polvos se destacam de forma absoluta em termos de capacidade cognitiva. Eles são capazes de abrir frascos com tampas rosqueadas, conseguem resolver labirintos, usam objetos do ambiente como ferramentas, carregando conchas de moluscos para usar como abrigo mais tarde. Demonstram capacidade de aprendizado por observação, o que é extraordinariamente raro no reino animal. Têm personalidades distintas, reconhecíveis por pesquisadores que trabalham com eles por longos períodos. E toda essa inteligência está conectada a uma capacidade de camuflagem, que é, provavelmente, a mais sofisticada de todo o reino animal. Os polvos podem mudar a cor e a textura de sua pele em menos de 1 segundo. Menos de 1 segundo. Usando células especiais chamadas cromatóforos, que expandem e contraem para revelar diferentes pigmentos, os polvos conseguem reproduzir padrões complexos, imitar texturas de coral, rocha e areia, e até criar ondas de cor percorrendo o corpo inteiro, como se a pele fosse uma tela animada. É uma performance silenciosa, constante, que acontece sem esforço aparente, como se fosse apenas mais uma forma natural de existir no mundo. De certa forma, isso se conecta com uma das ironias mais suaves da vida marinha. Toda essa inteligência, toda essa habilidade, toda essa sofisticação sensorial existe em um ser que vive, em média, apenas 1 a 2 anos. Os polvos têm uma vida extraordinariamente curta. Nascem, crescem, aprendem, se reproduzem e morrem tudo dentro de um período que para nós parece brevíssimo. A maioria das espécies morre logo após a reprodução. As fêmeas, especialmente, dedicam as últimas semanas de vida a cuidar dos ovos, sem comer, sem dormir,
ventilando os ovos continuamente até que os filhotes eclodam. É uma existência intensa, concentrada e, de alguma forma, profundamente comovente. Agora, deixando os polvos por um momento e seguindo mais devagar por entre as águas, chegamos às estrelas do mar, que são animais de uma simplicidade aparente que esconde mecanismos verdadeiramente fascinantes. As estrelas do mar não têm cérebro, não têm sangue. Em vez de sangue, elas circulam água do mar pelo próprio corpo, usando um sistema hidráulico chamado sistema vascular aquífero. Esse sistema é o que move os seus pés ambulacrais, as pequenas estruturas tubulares na parte inferior do corpo que permitem que a estrela do mar se mova, se agarre a superfícies e manipule alimentos. É uma engenharia biológica que usa o próprio oceano como fluido operacional, de uma elegância quase absurda. E voltando lentamente a essa ideia de regeneração e resiliência, as estrelas do mar possuem uma capacidade de se recuperar de ferimentos que beira o inacreditável. Se uma estrela do mar perder um braço, ela consegue regenerá-lo completamente ao longo de semanas ou meses. Mas o mais surpreendente é que, em algumas espécies, o braço perdido consegue regenerar um novo corpo inteiro. O fragmento que se separou, contendo apenas uma parte pequena do disco central, pode crescer até se tornar uma estrela do mar completamente nova e funcional. É uma forma de reprodução assexuada que acontece de maneira totalmente passiva, quase como se a vida encontrasse seu caminho com a maior naturalidade do mundo. Entre as criaturas mais tranquilas e ao mesmo tempo mais peculiares do oceano, o cavalo marinho merece um momento especial de atenção. O cavalo marinho é o único animal no mundo em que o macho engravida e dá à luz os filhotes. A fêmea deposita os ovos dentro de uma bolsa especial localizada no abdômen do macho e é o macho que carrega, nutre e eventualmente dá à luz até 1.500 filhotes de uma só vez, dependendo da espécie. É uma inversão completa do que estamos acostumados a associar com reprodução e acontece com toda a calma e naturalidade do mundo marinho. Os cavalos marinhos também se movem de uma maneira completamente diferente da maioria dos peixes. Eles nadam verticalmente, usando uma pequena nadadeira dorsal que bate rapidamente, mas como o corpo inteiro é rígido e coberto por placas ósseas, o movimento resultante é lento, quase flutuante. São um dos animais marinhos mais lentos que existem, chegando a percorrer apenas 1,5 metro por hora. Uma tartaruga na água seria uma maratonista em comparação. E ainda assim, os cavalos marinhos existem há muito tempo, adaptados à sua lentidão, vivendo entre algas e ervas marinhas, onde essa velocidade reduzida não é uma desvantagem, mas uma forma de se tornar invisível. E por falar em criaturas que parecem existir fora das regras normais da biologia, as medusas, também conhecidas como águas-vivas, são compostas por mais de 95% de água. Não têm coração, não têm cérebro, não têm ossos, não têm sangue. São praticamente água organizada de uma maneira muito específica, flutuando pelos oceanos há centenas de milhões de anos, muito antes dos dinossauros, muito antes dos peixes modernos, muito antes de quase tudo que conhecemos. E ainda assim, são criaturas funcionais, capazes de capturar presas, se reproduzir e sobreviver em praticamente todos os oceanos do mundo. E dentro do vasto mundo das medusas, existe uma espécie que merece uma menção especial, talvez a mais extraordinária de todas, a Turritopsis dohrnii, uma medusa minúscula de apenas alguns milímetros de diâmetro que é considerada biologicamente imortal. Quando submetida a estresse, doença ou envelhecimento, essa medusa pode reverter ao seu estágio juvenil, o pólipo, e recomeçar todo o ciclo de vida do início. É como se um ser humano envelhecido pudesse, diante do perigo, transformar-se de volta em um bebê e crescer novamente. É um processo chamado transdeterminação celular, e os cientistas estudam essa medusa com enorme interesse na esperança de entender os mecanismos do envelhecimento. Como mencionamos antes, o oceano está cheio de recordes e de extremos, e os tubarões representam muito bem essa ideia. Os tubarões existem há mais de 450 milhões de anos.
Isso é tão longo que é difícil de compreender. Para ter uma referência, as primeiras árvores surgiram na Terra há cerca de 350 milhões de anos. Os tubarões já existiam 100 milhões de anos antes das primeiras árvores. Já sobreviveram a 5 extinções em massa, incluindo aquela que eliminou os dinossauros. São, em todos os sentidos, uma das histórias de sucesso mais impressionantes da evolução. E parte desse sucesso se deve a uma característica que parece desvantagem, mas é na verdade uma adaptação extraordinária. Os tubarões não têm ossos. Seu esqueleto é feito inteiramente de cartilagem, o mesmo material que forma o nariz e as orelhas humanas. A cartilagem é mais leve que o osso, o que contribui para a flutuabilidade do tubarão na água. É mais flexível, o que permite movimentos mais ágeis. E se deteriora muito mais rapidamente após a morte, o que é uma das razões pelas quais os fósseis de tubarões são raros, preservando principalmente os dentes, que são compostos de material mais duro. É um esqueleto eficiente, elegante na sua simplicidade, e que funciona tão bem que a evolução não viu necessidade de mudar em 450 milhões de anos. Entre todos os tubarões, o tubarão-baleia merece uma atenção especial, porque ele é o maior peixe do mundo. Pode atingir mais de 12 metros de comprimento e pesar mais de 20 toneladas. É um ser de proporções enormes, pacífico, lento e se alimenta quase exclusivamente de plâncton e pequenos organismos que filtra da água com a boca aberta. Um animal do tamanho de um ônibus, sustentando-se com criaturas que mal se veem a olho nu. E para completar esse quadro de sutileza que o oceano sempre apresenta, os tubarões, em geral, possuem uma linha lateral ao longo do corpo, um sistema sensorial que detecta vibrações e mudanças de pressão na água com uma precisão extraordinária, funcionando como um sexto sentido, que os conecta a tudo que se move ao redor deles, de forma silenciosa, contínua e completamente invisível. Continuamos, então, com a mesma calma de sempre, deixando que o ritmo dessas palavras acompanhe o seu próprio ritmo, mais lento agora, mais suave, como a corrente de um rio que encontra o mar e perde a pressa de uma vez por todas. Ainda estamos explorando fatos curiosos sobre a vida marinha, e há tanto a descobrir, tanto a percorrer devagar, que não há motivo nenhum para apressar nada. Cada ideia merece o seu tempo, cada detalhe merece ser observado com atenção tranquila, como quem olha para o fundo do mar através de um vidro e deixa os olhos se acostumarem lentamente com a luz diferente que existe lá embaixo. E começamos este bloco com algo que está literalmente no ar que você está respirando agora mesmo, enquanto ouve essas palavras. O plâncton marinho é responsável por produzir cerca de 50% de todo o oxigênio que respiramos na Terra. Metade do oxigênio do planeta vem do oceano. Não das florestas, não das plantas terrestres, mas de organismos microscópicos que flutuam nas camadas superiores do mar, realizando fotossíntese silenciosamente, de forma contínua, dia após dia, há bilhões de anos. O fitoplâncton, que é a parte vegetal desse plâncton, captura luz solar, absorve dióxido de carbono e libera oxigênio, exatamente como as plantas terrestres fazem, mas em uma escala tão vasta que supera tudo que existe em terra firme. É uma respiração coletiva e invisível, acontecendo bem abaixo da superfície do oceano, sustentando toda a vida do planeta de maneira silenciosa e absolutamente essencial. E ainda dentro dessa ideia de vida vegetal no oceano, as algas marinhas crescem de uma maneira que desafia qualquer comparação com as plantas que conhecemos na Terra. Algumas espécies de alga gigante, como a Macrocystis pyrifera, conhecida como kelp gigante, podem crescer até 60 centímetros em um único dia. 60 centímetros. Enquanto a maioria das plantas terrestres cresce milímetros por semana, essas algas crescem quase 2 pés por dia, formando florestas subaquáticas que podem atingir 30 metros de altura, criando ecossistemas inteiros onde centenas de espécies vivem, se alimentam e se reproduzem. Essas florestas de kelp são densas, escuras, cheias de movimento e oferecem abrigo para uma diversidade de vida que rivaliza com qualquer floresta tropical em terra. De certa forma,
Isso se conecta com outro ser que muita gente não imagina ser um animal: o coral. O coral não é uma planta, não é uma rocha, é um animal. Cada estrutura coralina que vemos, cada aquela formação colorida que habita os recifes tropicais, é formada por minúsculos organismos chamados pólipos. Cada pólipo é um animal individual, com uma boca rodeada de tentáculos que captura partículas de alimento da água e constrói ao redor de si mesmo um exoesqueleto de carbonato de cálcio. Quando esses exoesqueletos se acumulam ao longo de centenas e milhares de anos, eles formam as estruturas enormes e complexas que chamamos de recifes de coral. É uma construção coletiva, paciente, milímetro por milímetro, geração após geração, que resulta nas estruturas mais complexas e biodiversas que existem nos oceanos. E a maior dessas estruturas é a Grande Barreira de Coral, localizada ao largo da costa nordeste da Austrália. É a maior estrutura viva do planeta. Tem mais de 2.300 quilômetros de extensão, o que significa que é maior do que a Grã-Bretanha. É tão grande que pode ser vista do espaço. Abriga mais de 1.500 espécies de peixes, 4.000 espécies de moluscos, 200 espécies de pássaros e inúmeras espécies de tubarões, raias, tartarugas e mamíferos marinhos. É um mundo inteiro dentro do oceano, uma cidade subaquática de proporções continentais, construída ao longo de pelo menos 20.000 anos por criaturas que medem poucos milímetros. Como mencionamos antes, os corais são animais, e como animais, eles têm necessidades e vulnerabilidades. Uma das relações mais importantes para a sobrevivência dos corais é a simbiose que eles mantêm com algas microscópicas chamadas zooxantelas. Essas algas vivem dentro dos tecidos dos pólipos coralinos e realizam fotossíntese, fornecendo ao coral até 90% de seus nutrientes. Em troca, os corais oferecem às algas proteção e acesso à luz. É uma parceria que funciona em equilíbrio perfeito enquanto as condições ambientais permanecem estáveis. Mas quando a temperatura da água sobe apenas 1 ou 2 graus acima do normal, esse equilíbrio se rompe. Os corais, sob estresse térmico, expulsam as zooxantelas de seus tecidos. Sem as algas, eles ficam brancos, um fenômeno chamado branqueamento de coral. E sem a energia fornecida pela fotossíntese das algas, os corais entram em declínio e podem morrer se o estresse persistir por tempo suficiente. Voltando lentamente a essa ideia de ambientes extremos no oceano, chegamos a um dos aspectos mais fascinantes da vida marinha: os ecossistemas do oceano profundo. Abaixo de uma certa profundidade, a luz solar não penetra mais. É escuridão total, pressão esmagadora, temperatura próxima de zero. E ainda assim, nesses ambientes que parecem incompatíveis com qualquer forma de vida, existem ecossistemas inteiros e funcionais. Mas esses ecossistemas não dependem da fotossíntese, porque não há luz para isso. Eles dependem de outro processo: a quimiossíntese. Certas bactérias são capazes de obter energia a partir de reações químicas, especialmente a oxidação de compostos de enxofre e metano que emanam do fundo do mar. Essas bactérias formam a base de cadeias alimentares completas, sustentando vermes tubulares gigantes, mariscos, camarões e peixes, em ecossistemas que funcionam completamente independentes da energia solar. E nesse contexto dos ambientes mais extremos do oceano, as fontes hidrotermais merecem um momento especial de atenção. As fontes hidrotermais são rachaduras no fundo do oceano, por onde a água, aquecida pela atividade vulcânica interna da Terra, é expelida com força para o oceano. Essa água pode atingir temperaturas superiores a 400 graus Celsius, mas não ferve, porque a pressão nas profundezas oceânicas é tão alta que mantém a água no estado líquido mesmo acima do ponto de ebulição normal. E ao redor dessas fontes, em condições que pareceriam fatais para qualquer ser vivo, existem comunidades densas e diversas de organismos, vermes tubulares de 2 metros de comprimento, camarões albinos, caranguejos yeti cobertos de pelos brancos, polvos translúcidos.
todos vivendo em torno dessa fonte de calor e energia química, completamente alheios à escuridão que os rodeia. E ainda dentro do tema da vida nas profundezas, o peixe-lanterna é uma das criaturas mais características desse ambiente. Pertencente à família Mictophidae, o peixe-lanterna habita as profundezas do oceano e produz sua própria luz através de um processo chamado bioluminescência. Órgãos especiais chamados fotóforos, distribuídos ao longo do corpo, produzem luz fria através de reações químicas que envolvem uma proteína chamada luciferina e uma enzima chamada luciferase. Essa luz pode servir para atrair presas, para confundir predadores, para se comunicar com outros membros da mesma espécie, ou para criar uma camuflagem luminosa que faz o peixe desaparecer contra a tênue luz que vem de cima. É uma adaptação elegante a um ambiente onde a luz, quando existe, é produzida pelos próprios seres vivos. Como mencionamos antes, a bioluminescência é uma característica notavelmente comum no oceano. Estima-se que cerca de 76% de todas as espécies marinhas que existem produzam algum tipo de luz bioluminescente. 76%. Isso significa que a maior parte da vida no oceano brilha, de alguma forma, no escuro. Desde bactérias microscópicas até lulas gigantes, desde medusas translúcidas até peixes do abismo, a bioluminescência é uma linguagem universal das profundezas, uma forma de comunicação, de defesa e de predação que evoluiu de forma independente em grupos completamente diferentes de organismos, mas que convergiram para a mesma solução elegante de usar a própria luz química como ferramenta de sobrevivência. E falando em criaturas que usam características físicas extraordinárias para sobreviver, a lula gigante é um ser que parece saído de uma lenda. A Architeuthis dux, nome científico da lula gigante, pode atingir até 13 metros de comprimento, tornando-a um dos maiores invertebrados do planeta. Mas o que talvez seja mais impressionante nela são os seus olhos. A lula gigante possui os maiores olhos já registrados no reino animal, podendo atingir até 27 centímetros de diâmetro, aproximadamente o tamanho de uma bola de futebol. Esses olhos enormes são uma adaptação para captar a mínima quantidade de luz disponível nas profundezas do oceano, onde qualquer vantagem visual pode significar a diferença entre capturar uma presa ou se tornar a presa de um cachalote. Voltando lentamente a essa ideia de comunicação entre animais marinhos, as lulas, em geral, possuem uma capacidade de comunicação visual que é de uma sofisticação impressionante. As lulas se comunicam entre si mudando padrões de cor na pele, usando os mesmos cromatóforos que os polvos utilizam para se camuflar, mas de uma maneira muito mais dinâmica e expressiva. Pesquisadores já documentaram padrões complexos que parecem funcionar como uma forma de linguagem visual, transmitindo informações sobre estado emocional, intenções reprodutivas, alertas de perigo e disputas territoriais. É uma conversa silenciosa, acontecendo em câmera lenta nas profundezas, em uma linguagem que ainda estamos apenas começando a entender. E, de certa forma, essa ideia de relações complexas e silenciosas entre animais marinhos se conecta perfeitamente com a história do peixe-palhaço e a anêmona. O peixe-palhaço, imortalizado pela cultura popular como o personagem Nemo, vive em uma das relações simbióticas mais conhecidas do oceano. As anêmonas são animais que possuem tentáculos com células urticantes, capazes de paralisar pequenos animais que as tocam. Mas o peixe-palhaço desenvolveu uma camada de muco especial na pele que o protege das toxinas da anêmona, permitindo que ele viva dentro dos tentáculos sem ser prejudicado. Em troca dessa proteção, o peixe-palhaço limpa a anêmona de parasitas e detritos, espanta predadores que tentam se alimentar dela, e seus movimentos entre os tentáculos aumentam a circulação de água ao redor da anêmona, beneficiando a sua respiração. É uma parceria de benefício mútuo, equilibrada, antiga e de uma funcionalidade quase perfeita. Como mencionamos antes, o mundo marinho está cheio de relações que surpreendem pela sua lógica interna.
E o caso dos peixes palhaço tem mais uma camada de fascinação. Todos eles nascem machos. Em um grupo de peixes palhaço que habita uma mesma anêmona, existe sempre uma fêmea dominante e vários machos. Se a fêmea morrer ou desaparecer, o macho dominante do grupo muda de sexo e se torna a nova fêmea. É uma mudança biológica completa, hormonal, comportamental e anatômica, que acontece em resposta a uma necessidade social do grupo. A natureza encontrou uma forma de garantir a continuidade reprodutiva do grupo com uma flexibilidade que para nós parece extraordinária. Agora, seguindo com a mesma calma, chegamos aos golfinhos, criaturas que talvez mais do que quaisquer outras no oceano parecem convidar para uma conexão emocional com os humanos. E um dos aspectos mais fascinantes dos golfinhos é a sua forma de dormir. Os golfinhos dormem com metade do cérebro acordada. Isso não é uma metáfora, é uma descrição literal de um fenômeno chamado sono uniemisférico de ondas lentas. Enquanto uma metade do cérebro dorme, a outra permanece consciente e ativa, controlando a respiração e mantendo a percepção do ambiente. Isso permite que o golfinho continue subindo à superfície para respirar enquanto descansa e que permaneça alerta a possíveis ameaças mesmo durante o sono. Depois de um período, as metades do cérebro trocam de função e a que estava acordada passa a dormir, enquanto a outra assume o controle. E ainda dentro do fascinante universo dos golfinhos, existe um fato que tem uma qualidade quase poética. Os golfinhos têm nomes uns para os outros. Cada golfinho desenvolve, ainda jovem, um assobio único e individual, diferente dos assobios de qualquer outro golfinho, que funciona como uma identidade sonora pessoal. Os outros golfinhos aprendem e usam esse assobio para chamar um indivíduo específico, da mesma forma que humanos chamam uns aos outros pelo nome. Pesquisadores já demonstraram que golfinhos respondem ao seu próprio assobio de identidade e reconhecem os assobios de golfinhos com quem se relacionaram anos antes. É uma forma de individualidade social que vai muito além do que esperaríamos de um peixe e que nos lembra que o oceano abriga formas de vida social e cognitiva que ainda estamos apenas começando a compreender. De certa forma, isso se conecta com outro fato curioso sobre as orcas, que apesar do nome popular de baleia assassina, são na verdade a maior espécie da família dos golfinhos. As orcas não são baleias. São golfinhos, enormes e poderosos, mas golfinhos. E assim como seus parentes menores, as orcas demonstram uma vida social de uma riqueza extraordinária. Vivem em grupos matriarcais liderados pelas fêmeas mais velhas, as avós do grupo. São essas avós que carregam o conhecimento acumulado ao longo de décadas sobre onde encontrar alimento em diferentes épocas do ano, como caçar diferentes tipos de presas, quais rotas de migração seguir. Quando uma orca velha morre, o grupo perde uma biblioteca viva de conhecimento, transmitido de geração em geração, ao longo de décadas de observação e experiência. E encerrando este bloco, com dois seres que nos lembram como o oceano guarda surpresas de natureza muito diferente, temos o peixe-remo e o peixe-pedra. O peixe-remo Regalecus glesni é um peixe de aparência absolutamente extraordinária. Pode atingir 11 metros de comprimento, com um corpo prateado, achatado, com uma crista vermelha ao longo de todo o dorso. Raramente visto, habita as profundezas do oceano aberto e sobe à superfície apenas quando está doente ou morto, o que ao longo da história levou marinheiros a acreditar que tinham encontrado serpentes marinhas gigantescas. Muitas das lendas de monstros do mar foram provavelmente inspiradas por avistamentos ocasionais desse peixe elegante e misterioso, flutuando à superfície com a sua crista vermelha e o seu corpo interminável. O peixe-pedra, em contraste, não impressiona pelo tamanho, mas pelo perigo. A sinanceia, conhecida como peixe-pedra, é o peixe mais venenoso do mundo. Vive camuflado no fundo do oceano, entre rochas e corais, com uma aparência tão perfeita de pedra que é praticamente impossível de ser visto. Os seus espinhos dorsais, quando pisados ou tocados, injetam uma toxina poderosa que causa uma dor descrita
como a pior que um ser humano pode experimentar, e que é capaz de matar em poucas horas sem tratamento. É um animal completamente passivo, que não persegue ninguém, que simplesmente existe no fundo do mar com toda a tranquilidade do mundo e que representa, de forma muito clara, como a vida marinha combina beleza e perigo de maneiras que ainda nos surpreendem, mesmo depois de tanto tempo explorando os oceanos. Seguimos então com a mesma cadência tranquila de sempre, deixando que cada palavra chegue no seu próprio tempo, sem pressa, sem urgência, como a água que escorre entre as pedras do fundo do mar e encontra sempre o seu caminho, devagar, mas de forma absolutamente constante. Continuamos a nossa jornada pelos fatos curiosos sobre a vida marinha, e há ainda tanto a explorar, tanto a observar com calma, que cada novo ser que encontramos parece abrir uma porta para um corredor ainda mais longo, ainda mais cheio de detalhes que merecem ser contemplados com atenção e com a serenidade que esse tema naturalmente convida. E começamos este bloco com um ser que carrega no próprio corpo uma das capacidades mais impressionantes do oceano, a arraia elétrica. As arraias elétricas pertencem a um grupo de peixes que desenvolveram ao longo de milhões de anos de evolução a capacidade de produzir e descarregar eletricidade a partir de órgãos especializados localizados na parte anterior do corpo, entre as nadadeiras peitorais e a cabeça. Esses órgãos elétricos são compostos por células chamadas eletrócitos, que funcionam de forma similar a baterias conectadas em série, acumulando cargas elétricas e liberando-as de forma coordenada quando o animal decide se defender ou atacar uma presa. As descargas podem atingir até 220 volts, o suficiente para atordoar um ser humano adulto ou para matar peixes menores que se aproximem demais. É uma arma silenciosa, invisível, que age sem aviso e sem contato físico direto. Uma das formas mais sofisticadas de defesa que a evolução desenvolveu no ambiente aquático. E voltando lentamente a essa ideia de animais que parecem ter ficado parados no tempo, o Nautilus merece uma atenção especial e cuidadosa. O Nautilus é frequentemente chamado de fóssil vivo, e essa expressão, que a princípio parece apenas uma metáfora, é na verdade uma descrição quase literal. A estrutura corporal do Nautilus, com sua concha espiral dividida em câmaras, com os seus numerosos tentáculos sem ventosas, com os seus olhos simples sem cristalino, é praticamente idêntica à dos seus ancestrais de 500 milhões de anos atrás. Enquanto ao redor dele toda a vida marinha se transformava, se adaptava, se ramificava em milhares de direções diferentes, o Nautilus permanecia essencialmente o mesmo, como se a evolução tivesse olhado para ele, considerado o projeto e decidido que não havia nada que precisasse ser modificado. É uma espécie de perfeição silenciosa, imóvel, que atravessa as eras geológicas com uma calma que até os oceanos invejariam. Como mencionamos antes, o oceano profundo abriga seres de natureza verdadeiramente singular, e a lula vampiro é talvez um dos exemplos mais extraordinários dessa singularidade. A Vampiroteuthis infernalis, cujo nome científico traduzido significa literalmente lula vampiro do inferno. Não é tecnicamente nem uma lula nem um polvo. É o único representante sobrevivente de uma ordem própria, a Vampiromorpha, que divergiu do ramo evolutivo comum de lulas e polvos há centenas de milhões de anos. Vive nas zonas mais escuras e sem oxigênio do oceano, entre 600 e 900 metros de profundidade, em condições que seriam letais para a maioria dos animais marinhos. Sua pele é de um preto profundo, quase absorvente de luz, e quando ameaçada, ela não expele tinta como as lulas comuns, mas sim um fluido bioluminescente que confunde o predador enquanto ela escapa na escuridão. É um ser de outra era, de outra lógica, existindo nos limites do que parece possível para a vida. E ainda dentro desse tema de seres com mecanismos de sobrevivência que desafiam a intuição, os pepinos do mar merecem um momento de atenção pausada. Os pepinos do mar são equinodermos, parentes das estrelas do mar e dos ouriços, e habitam os fundos oceânicos em praticamente todos os mares do mundo. Quando ameaçados por um predador,
alguns pepinos do mar executam uma das estratégias de defesa mais surpreendentes do reino animal. Eles expulsam ativamente os próprios órgãos internos pelo ânus na direção do predador. Intestinos, pulmões aquáticos, gônadas, tudo ejetado para fora do corpo de uma só vez. O predador muitas vezes se distrai com esses órgãos enquanto o pepino do mar foge. E então, ao longo das semanas seguintes, com a mesma calma e paciência que caracteriza toda a vida no fundo do oceano, o pepino do mar regenera completamente todos os órgãos que perdeu e retoma a sua existência tranquila como se nada tivesse acontecido. É uma generosidade extrema com o próprio corpo, uma estratégia de sobrevivência que troca tudo o que tem por um momento a mais de existência. De certa forma, isso se conecta com outro ser que desafia as nossas expectativas sobre envelhecimento e mortalidade: a lagosta. As lagostas continuam crescendo ao longo de toda a sua vida, diferente da maioria dos animais que crescem até uma certa idade e então param. As lagostas seguem crescendo indefinidamente, trocando periodicamente o exoesqueleto em um processo chamado muda. E o que é ainda mais fascinante é que as lagostas não parecem mostrar os sinais típicos do envelhecimento biológico. Seus telômeros, as estruturas nas extremidades dos cromossomos, que encurtam com o tempo na maioria dos organismos e que estão associadas ao processo de envelhecimento, não encurtam nas lagostas da mesma forma. Elas produzem uma enzima chamada telomerase, que repara continuamente essas estruturas. Na prática, isso significa que as lagostas são consideradas biologicamente imortais enquanto não são predadas, pescadas ou mortas por doenças. Uma lagosta velha é simplesmente uma lagosta maior, que continua crescendo, continuando a mudar de exoesqueleto, continuando a existir com a mesma vitalidade de sempre. Voltando lentamente a essa ideia de animais que existem há muito tempo e que guardam conexões surpreendentes com o passado distante da Terra, o caranguejo ferradura é um caso que merece toda a nossa atenção. O caranguejo ferradura não é tecnicamente um caranguejo. Apesar do nome popular, ele está muito mais relacionado aos aracnídeos, como aranhas e escorpiões, do que aos caranguejos verdadeiros. E como o Nautilus que mencionamos antes, o caranguejo ferradura é um fóssil vivo. Seus ancestrais existem há mais de 450 milhões de anos, e a forma do seu corpo mudou muito pouco nesse tempo todo. Atravessou extinções, mudanças climáticas, transformações geológicas e chegou até os nossos dias praticamente inalterado, com a sua carapaça em forma de ferradura, os seus 10 olhos distribuídos pelo corpo e a sua cauda em forma de espinho, que usa para se virar quando fica de costas. E o caranguejo ferradura tem uma conexão com a medicina humana que é ao mesmo tempo fascinante e um pouco perturbadora. O seu sangue, que é azul assim como o dos polvos por conter hemocianina, é extraordinariamente sensível à presença de bactérias. Quando entra em contato com endotoxinas bacterianas, o sangue do caranguejo ferradura coagula imediatamente ao redor do contaminante, isolando-o. Essa reação é tão confiável e tão sensível que a indústria farmacêutica e biomédica usa um reagente derivado do sangue desse animal, chamado LAO, para testar a esterilidade de praticamente todas as vacinas, medicamentos injetáveis e equipamentos médicos implantáveis produzidos no mundo. Cada dose de vacina que foi administrada a um ser humano nas últimas décadas passou por um teste que depende do sangue azul de um animal que existe há 450 milhões de anos. É uma conexão entre o presente e o passado profundo da Terra que tem algo de profundamente poético. Como mencionamos antes, o oceano está cheio de contrastes e de surpresas que se revelam devagar para quem tem paciência de olhar. E o peixe-baiacu é talvez um dos exemplos mais ilustrativos dessa combinação de aparência inofensiva e perigo real. O peixe-baiacu é conhecido pela sua capacidade de inflar o corpo como um balão quando ameaçado, ingerindo água rapidamente e transformando-se em uma esfera de espinhos que é difícil de engolir para a maioria dos predadores. Mas a sua defesa mais eficaz não é visual nem mecânica, é química. O peixe-baiacu contém tetrodotoxina, uma das neurotoxinas mais potentes conhecidas pela ciência,
presente principalmente no fígado, nas gônadas e na pele. Essa toxina é até 1.200 vezes mais letal que o cianeto e não existe antídoto específico para o seu envenenamento. Apesar disso, o peixe baiacu é considerado uma iguaria no Japão, onde é servido como o prato chamado fugu, preparado por chefes com licença especial que passam anos aprendendo a remover as partes tóxicas com precisão cirúrgica. Voltando lentamente a essa ideia de conexões inesperadas entre animais marinhos e outros seres vivos, os manatins nos oferecem uma das histórias evolutivas mais surpreendentes do oceano. Os manatins, também conhecidos como vacas marinhas, são grandes mamíferos aquáticos de movimentos lentos e temperamento absolutamente pacífico, que habitam águas costeiras rasas e estuários tropicais. E apesar de toda a sua aparência de animal puramente aquático, os manatins são os parentes marinhos mais próximos dos elefantes. Eles compartilham um ancestral comum que viveu há aproximadamente 60 milhões de anos, e as evidências dessa relação ainda são visíveis em detalhes anatômicos, como a estrutura dos ossos, a forma dos dentes e certas características do sistema digestivo. Um manatim flutuando lentamente em águas rasas e um elefante caminhando devagar pela savana são, no plano da história evolutiva da vida na Terra, parentes próximos que simplesmente escolheram caminhos muito diferentes. E ainda dentro desse tema de mamíferos marinhos, com comportamentos que nos encantam pela sua humanidade suave, as lontras marinhas merecem um momento especial de atenção. As lontras marinhas passam praticamente toda a vida na superfície do oceano, raramente vindo à terra. Alimentam-se mergulhando para capturar moluscos, ouriços e outros invertebrados que quebram usando pedras como ferramentas, colocando a pedra sobre o peito enquanto flutuam de costas. E quando chegam a hora de dormir, fazem algo que é ao mesmo tempo prático e de uma ternura inesperada. Elas flutuam de costas na superfície e muitas vezes seguram as patas umas das outras para não se afastarem durante o sono, enquanto as correntes e as ondas as movem. Esses grupos de lontras dormindo juntas, de patas dadas, são chamados de jangadas, e a imagem dessas criaturas flutuando tranquilamente, conectadas pelo toque, tem algo que ressoa de uma forma muito profunda. Como mencionamos antes, o oceano é habitado não apenas por seres que vivem permanentemente dentro da água, mas também por animais que passam grande parte da vida no limite entre o oceano e o céu. O albatroz é talvez o mais extraordinário desses seres de fronteira. Os albatrozes podem voar por anos sem pousar em terra. Anos. Alguns indivíduos passam os primeiros 5 a 10 anos de vida sem nunca tocar o solo, viajando pelo oceano aberto, pousando na superfície da água para descansar e se alimentar, dormindo em pleno voo com parte do cérebro acordada, exatamente como os golfinhos dormem na água. Suas asas enormes, que podem atingir mais de 3,5 metros de envergadura, são projetadas para planar com eficiência extraordinária, aproveitando as correntes de vento que sopram sobre os oceanos para cobrir distâncias de centenas de quilômetros com um mínimo de esforço. É uma vida de movimento perpétuo, de horizonte sempre mudando, de oceano sem fim. De certa forma, essa ideia de animais que usam o ambiente de maneiras extremamente sofisticadas se conecta perfeitamente com o polvo mimético. O Thaumoctopus mimicus é um polvo descoberto apenas em 1998 nas águas da Indonésia, e desde então tem surpreendido continuamente os pesquisadores. Diferente dos outros polvos que se camuflam adotando texturas e cores do ambiente ao redor, o polvo mimético vai muito além. Ele imita ativamente a aparência e o comportamento de outros animais específicos. Quando ameaçado por um determinado tipo de predador, ele pode se transformar em um linguado venenoso, achatando o corpo e ondulando os tentáculos para imitar o movimento do peixe. Diante de outro predador, pode imitar uma água-viva venenosa, estendendo os tentáculos em padrão radial e pulsando o corpo. Pode ainda imitar um leão marinho, uma cobra do mar ou outros animais que seriam perigosos para o predador presente. É uma inteligência situacional, uma avaliação em tempo real do ambiente
e uma resposta comportamental específica ao perigo específico que está presente, algo que achávamos exclusivo de vertebrados de cérebro grande. E ainda dentro desse universo de adaptações extraordinárias que os tubarões desenvolveram ao longo de centenas de milhões de anos, o tubarão-martelo nos oferece um exemplo perfeito de como uma característica que parece estranha à primeira vista revela uma função sofisticada quando entendida com calma. A cabeça em formato de T do tubarão-martelo, chamada cefalofólio, é uma das estruturas mais reconhecíveis do oceano. Mas por que essa forma? Primeiro, ela distribui os órgãos sensoriais, especialmente as ampolas de Lorenzini, que detectam campos elétricos, por uma superfície muito maior, aumentando enormemente a capacidade de detectar campos elétricos gerados por presas escondidas na areia. Segundo, ela aumenta o campo de visão do tubarão, dando-lhe uma visão quase de 360 graus ao redor. Terceiro, funciona como uma superfície de sustentação hidrodinâmica que ajuda o tubarão a fazer curvas rápidas durante a caça. É uma cabeça que parece estranha, mas que é, na verdade, uma solução engenhosa para vários problemas ao mesmo tempo. Como mencionamos antes, o abismo oceânico é um lugar de soluções biológicas que parecem improváveis, mas que funcionam com uma lógica interna impecável. E talvez nenhum exemplo ilustre isso melhor do que a história reprodutiva do peixe-anjo do abismo. O peixe-anjo é um predador das profundezas, conhecido por sua luminescência atrativa, que usa para seduzir presas na escuridão absoluta. Mas a relação entre macho e fêmea dessa espécie é de uma estranheza que ainda causa espanto aos pesquisadores. A fêmea é muito maior que o macho, às vezes 20 vezes maior. O macho, ao encontrar uma fêmea, morde-a e literalmente se funde ao seu corpo. Os tecidos dos dois animais se integram, os sistemas circulatórios se unem. E o macho vai gradualmente perdendo todos os seus órgãos internos, exceto os testículos, tornando-se permanentemente um apêndice reprodutor da fêmea. A fêmea pode carregar vários machos fundidos ao corpo ao mesmo tempo. É uma solução absolutamente radical para o problema de encontrar parceiro nas profundezas escuras e imensas do oceano. Voltando agora para criaturas mais familiares, mas não menos fascinantes, os pinguins merecem um momento de atenção por uma razão simples. São aves que não voam, mas que nadam com uma competência que envergonharia muitos peixes. Alguns pinguins, como o pinguim gentoo, atingem 36 km por hora na água, usando as asas modificadas em nadadeiras com uma eficiência hidrodinâmica extraordinária. Sob a água, eles parecem voar, usando exatamente os mesmos movimentos que usariam para voar no ar, mas em um meio 800 vezes mais denso, e conseguem mergulhar a profundidades de 500 metros, suportando pressões que seriam esmagadoras para a maioria dos animais de tamanho similar. E, de certa forma, isso se conecta com outro fato fascinante sobre os polvos que mencionamos anteriormente, mas que merece ser explorado com mais calma agora: a distribuição do sistema nervoso. Os polvos têm cerca de 500 milhões de neurônios no total, o que é comparável ao número de neurônios de um cão. Mas o que é verdadeiramente extraordinário é onde esses neurônios estão localizados. Apenas 1/3 deles está no cérebro central. Os outros 2/3 estão distribuídos pelos 8 tentáculos. Isso significa que cada tentáculo de um polvo tem uma capacidade de processamento independente, capaz de tomar decisões locais sem consultar o cérebro central. Quando um polvo explora um objeto com um tentáculo, é o próprio tentáculo que processa grande parte das informações táteis e decide como responder, de forma autônoma. É uma arquitetura neurológica completamente diferente da nossa, descentralizada, distribuída, como se o polvo fosse ao mesmo tempo um ser e uma colônia de seres semi-independentes. Como mencionamos antes, o oceano tem propriedades físicas que criam fenômenos de uma singularidade absolutamente fascinante. O Oceano Ártico tem uma camada de água doce na superfície, proveniente do degelo das calotas polares e dos rios que desembocam no Ártico. Essa água doce é menos densa que a água salgada,
e por isso flutua sobre ela sem se misturar facilmente, criando uma estratificação que tem consequências importantes para os ecossistemas de toda a região. Essa separação de camadas influencia a distribuição de nutrientes, a temperatura das águas superficiais e os padrões de circulação oceânica que afetam o clima de regiões muito distantes do Ártico. É mais uma demonstração de como o oceano funciona como um sistema integrado, onde uma mudança em uma parte, como o degelo acelerado pelo aquecimento global, pode ter consequências em cadeia que se propagam por todo o planeta. E encerrando este bloco, com um dos fenômenos mais surpreendentes e pouco conhecidos do oceano, o camarão-pistola nos oferece uma história que tem algo de quase cômica na sua implausibilidade. O camarão-pistola, também chamado camarão-estalador, possui uma garra assimétrica, com um lado muito maior que o outro. Quando essa garra grande se fecha, em uma velocidade extraordinária, ela gera uma bolha de cavitação na água. Uma bolha que colapsa tão rapidamente que cria por uma fração brevíssima de segundo uma temperatura equivalente à superfície do Sol, além de um flash de luz e uma onda de choque que atordoa ou mata instantaneamente as presas pequenas nas proximidades. Esse fenômeno chamado sonoluminescência é uma das temperaturas mais altas produzidas por qualquer ser vivo, por um período brevíssimo mas real, gerado por um camarão que cabe na palma da mão. É o tipo de detalhe que o oceano guarda com uma discrição absoluta, acontecendo continuamente nos fundos marinhos de todo o mundo, em completo silêncio para quem está na superfície. Continuamos então com a mesma tranquilidade de sempre, deixando que o tempo passe com a suavidade de uma corrente submarina que você não vê, mas que sente, lenta, constante, levando tudo na direção certa, sem nenhuma pressa aparente. Ainda estamos mergulhados nos fatos curiosos sobre a vida marinha, e cada novo bloco que exploramos parece revelar que o oceano tem mais camadas do que imaginávamos, mais profundidades do que qualquer mapa consegue representar, mais histórias do que qualquer narrador poderia contar em uma única noite. Mas tentamos devagar, com calma, tocando em cada detalhe com a leveza de quem sabe que não precisa chegar a lugar nenhum rapidamente. E começamos este bloco descendo lentamente, até o ponto mais fundo do oceano, que é também o ponto mais fundo de toda a Terra, a Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas está localizada no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, e o seu ponto mais profundo, chamado Challenger Deep, atinge aproximadamente 11.000 metros abaixo da superfície do mar. Para ter uma noção do que isso significa em termos de escala, o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo com seus 8.800 metros, caberia completamente dentro da Fossa das Marianas, e ainda sobrariam mais de 2.000 metros de água acima do seu cume. É um abismo de proporções que a mente humana tem dificuldade genuína de absorver, uma profundidade tão extrema que permaneceu completamente inacessível para a humanidade até a segunda metade do século XX. E mesmo hoje, visitamos esse lugar com muito menos frequência e muito menos facilidade do que visitamos a superfície da Lua. Voltando lentamente a essa ideia de condições extremas nas profundezas oceânicas, a pressão no fundo da Fossa das Marianas é um número que também desafia a imaginação quando colocado em perspectiva. A pressão naquele ponto equivale a aproximadamente 1.072 atmosferas, o que significa que cada centímetro quadrado de superfície suporta mais de 1.000 quilos de força. Para visualizar isso de outra forma, é equivalente a ter 50 aviões Jumbo 747 empilhados sobre uma única pessoa. Qualquer submarino convencional seria esmagado como uma lata vazia, muito antes de chegar a essa profundidade. Os veículos que conseguem descer até lá são construções de engenharia extraordinárias, com cascos de titânio ou de material compósito especialmente desenvolvidos para suportar essa pressão sem colapsar. E mesmo esses veículos sofrem deformações mensuráveis durante a descida, comprimindo ligeiramente sob a força da água. E apesar de toda essa pressão esmagadora, de toda aquela escuridão absoluta, de toda aquela temperatura próxima de zero,
A Fossa das Marianas não é um lugar vazio. A vida encontrou seu caminho até lá, como encontra seu caminho em praticamente todos os lugares onde existe água líquida na Terra. Bactérias foram encontradas nas rochas do fundo, vivendo de processos químicos. Anfípodas, que são crustáceos semelhantes a camarões, mas achatados, foram encontrados em grandes quantidades, se alimentando de matéria orgânica que afunda das camadas superiores. E em 2012, uma expedição liderada pelo cineasta James Cameron encontrou organismos multicelulares vivos no ponto mais profundo já explorado da fossa. A vida, como sempre, se recusa a seguir as regras que imaginamos para ela. Como mencionamos antes, o oceano tem uma topografia que, na verdade, supera em grandiosidade tudo que existe em terra firme e não apenas nas profundezas. As cadeias de montanhas submarinas são as maiores do planeta. A cordilheira meso-oceânica, que percorre o fundo de praticamente todos os oceanos de forma contínua, tem mais de 65 mil quilômetros de extensão, tornando-se a maior cadeia montanhosa da Terra por uma margem enorme. Os vulcões submarinos são mais numerosos do que os terrestres. Os cânions submarinos são mais fundos e mais extensos do que o Grand Canyon. O oceano esconde uma paisagem de uma escala épica que só estamos começando a mapear com alguma precisão, usando sonares e veículos autônomos que percorrem o fundo lentamente, construindo imagens tridimensionais de um mundo que nenhum olho humano jamais verá diretamente. De certa forma, isso se conecta com um dos fenômenos mais importantes para a regulação do clima de todo o planeta, a corrente do Golfo. A corrente do Golfo é um sistema de circulação oceânica que transporta água quente do Golfo do México e do Atlântico tropical em direção ao norte, ao longo da costa leste da América do Norte, e então, através do Atlântico Norte, em direção à Europa. Esse fluxo de água quente libera calor para a atmosfera ao longo do caminho e é responsável por manter o clima da Europa Ocidental significativamente mais ameno do que seria de se esperar para aquelas latitudes. Sem a corrente do Golfo, cidades como Londres e Paris teriam invernos muito mais severos, semelhantes aos de regiões do Canadá que estão nas mesmas latitudes. E a escala desse fluxo de calor é de proporções difíceis de imaginar. A corrente do Golfo transporta uma quantidade de água 300 vezes maior do que o rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume de água. E ainda dentro desse tema de como o oceano regula o planeta, de maneiras que vão muito além do que a maioria das pessoas percebe no dia a dia, o oceano absorve cerca de 30% de todo o dióxido de carbono emitido pelas atividades humanas. 30% de todas as emissões de CO2 que produzimos, seja queimando combustíveis fósseis, seja desmatando florestas, seja operando indústrias, uma parte considerável disso é absorvida pelo oceano. Por um lado, isso retarda o acúmulo de CO2 na atmosfera e amolece os efeitos mais imediatos do aquecimento global. Por outro lado, essa absorção tem um custo. Quando o CO2 se dissolve na água do mar, forma ácido carbônico, que aumenta a acidez do oceano. Desde a Revolução Industrial, o pH médio dos oceanos caiu de 8,2 para 8,1, o que pode parecer uma mudança pequena, mas representa um aumento de acidez de cerca de 26%, com consequências graves para organismos que formam conchas e esqueletos de carbonato de cálcio, como corais, moluscos e certos tipos de plâncton. Voltando lentamente a essa ideia de adaptações extraordinárias aos ambientes mais extremos do oceano, os mares polares abrigam formas de vida que desenvolveram soluções biológicas de uma engenhosidade que ainda surpreende os pesquisadores. O peixe-gelo antártico, pertencente à família Channictidae, é um dos seres mais singulares do oceano polar. Em um ambiente onde a maioria dos animais depende da hemoglobina para transportar oxigênio pelo sangue, o peixe-gelo não tem hemoglobina nenhuma. Seu sangue é transparente, quase como água. Em um animal de sangue quente, isso seria fatal em questão de segundos. Mas o peixe-gelo sobrevive porque a água fria do Antártico dissolve muito mais oxigênio do que a água quente,
e esse oxigênio é absorvido diretamente pelo plasma sanguíneo e pela pele do peixe. Além disso, o peixe-gelo tem um coração muito maior proporcionalmente ao corpo e bombeia um volume de sangue muito maior por batida, compensando a ausência de hemoglobina com puro volume de circulação. É uma solução diferente para o mesmo problema, desenvolvida de forma completamente independente pela evolução. E ainda nos mares polares, o Krill antártico merece um momento de atenção cuidadosa, porque é um dos organismos mais importantes do planeta e, ao mesmo tempo, um dos mais subestimados. O Krill antártico, Eupausia superba, é um crustáceo minúsculo, com cerca de 6 centímetros de comprimento, que habita as águas do Oceano Austral, ao redor da Antártica, em concentrações absolutamente imensas. A biomassa total de Krill antártico, ou seja, o peso total de todos esses animais somados, supera a biomassa de qualquer outra espécie animal multicelular do planeta. São centenas de milhões de toneladas de um único organismo, formando nuvens que se estendem por quilômetros e quilômetros e que são visíveis de satélite. E praticamente todo o ecossistema do Oceano Austral depende do krill. Pinguins, focas, baleias, polvos gigantes, aves marinhas, peixes de todos os tipos. É uma fundação viva sobre a qual repousa toda uma pirâmide de vida. Como mencionamos antes ao falar das baleias, essas criaturas guardam ainda mais surpresas do que já exploramos. As baleias jubarte, em particular, são conhecidas pelas suas canções, que são de longe as mais complexas produzidas por qualquer animal não humano. Mas o que é ainda mais fascinante do que a complexidade das canções em si é a forma como elas evoluem. As canções das baleias jubarte mudam ao longo do tempo, com novos elementos sendo introduzidos gradualmente. E pesquisadores documentaram que essas mudanças se propagam através dos oceanos de forma similar a tendências culturais humanas. Um grupo de baleias no Pacífico Sul aprende uma nova sequência melódica, e ao longo dos meses e anos seguintes, essa sequência vai sendo adotada por grupos cada vez mais distantes, cruzando o oceano, sendo aprendida por populações que nunca tiveram contato direto com o grupo original. É transmissão cultural, aprendizado social, moda musical entre baleias, acontecendo em câmera lenta ao longo de meses e de oceanos inteiros. De certa forma, isso se conecta com outro ser das profundezas que ainda guarda muitos segredos, a lula colossal. A Mesonychoteuthis hamiltoni, a lula colossal, é ainda maior do que a lula gigante que mencionamos anteriormente, e é provavelmente o maior invertebrado do planeta em termos de massa corporal. Pode atingir até 14 metros de comprimento e pesar até centenas quilos. Mas o que a distingue ainda mais da lula gigante não é apenas o tamanho, são os tentáculos. Em vez das ventosas simples que caracterizam a lula gigante, a lula colossal possui ganchos giratórios de 3 a 5 centímetros nos tentáculos, estruturas afiadas que giram em qualquer direção e que transformam esses tentáculos em instrumentos de captura de uma eficiência assustadora. Os poucos exemplares estudados pela ciência foram encontrados nos estômagos de cachalotes, o que sugere que esses dois gigantes travam batalhas nas profundezas do Oceano Austral que nenhum humano jamais testemunhou. Voltando lentamente a essa ideia de adaptações visuais ao ambiente das profundezas, alguns peixes abissais desenvolveram olhos de uma forma que parece contradizer a lógica da anatomia que conhecemos. Certos peixes das profundezas, como os da família Opisthophroctidae, possuem olhos tubulares que apontam permanentemente para cima, em direção à superfície. Esses olhos não podem girar para os lados ou para baixo, mas têm uma sensibilidade à luz extraordinária no eixo vertical. A razão para essa configuração é que na zona mesopelágica, entre 200 e 1000 metros de profundidade, a única luz disponível vem de cima e é tenuíssima, um brilho difuso que mal atravessa aquela coluna de água. Presas que nadam acima do predador criam silhuetas visíveis contra esse brilho, e esses olhos tubulares são otimizados para detectar exatamente esse tipo de silhueta com a maior sensibilidade possível.
É um sistema visual construído para um único propósito em um único ambiente, específico e eficiente como pouquíssimas coisas na natureza. E ainda dentro desse fascinante tema da visão e da luz nas profundezas, o peixe-dragão negro merece uma atenção especial. O peixe-dragão negro, pertencente ao gênero Malacosteus, desenvolveu uma capacidade que é única entre os peixes e extraordinariamente rara no reino animal. Ele consegue produzir e enxergar luz vermelha. A maioria dos animais marinhos não consegue enxergar luz vermelha nas profundezas, porque esses comprimentos de onda são absorvidos pela água muito antes de chegarem às profundezas onde esses animais vivem. O peixe-dragão negro tem fotorreceptores especializados que o permitem enxergar o vermelho e possui um órgão que emite luz infravermelha próxima. Na prática, isso significa que ele pode iluminar e observar suas presas com uma luz que é completamente invisível para elas. É um farol secreto, um sistema de visão noturna biológico que funciona em um comprimento de onda que os outros animais ao redor simplesmente não conseguem detectar. Como mencionamos antes, o oceano abriga organismos de uma simplicidade que contrasta com a complexidade dos ambientes que ajudam a criar. As esponjas marinhas são talvez o exemplo mais extremo dessa simplicidade. São os animais multicelulares mais simples que existem. Não têm tecidos verdadeiros, não têm órgãos, não têm sistema nervoso, não têm sistema digestivo. São basicamente conjuntos de células especializadas, organizadas ao redor de uma estrutura porosa, através da qual a água é continuamente filtrada para capturar partículas de alimento. Cada célula de uma esponja funciona de forma relativamente independente, e se uma esponja for passada por uma peneira fina, separando todas as suas células umas das outras, essas células conseguem se reagrupar e formar uma nova esponja. É uma forma de vida coletiva, de uma fluidez que não tem paralelo entre os animais mais complexos. E entre todas as esponjas marinhas, existem algumas que vivem por um tempo que coloca em perspectiva toda a nossa noção de longevidade. Algumas esponjas marinhas, como a Monoraphis chuni, são estimadas em ter mais de 10 mil anos de idade. 10 mil anos. Isso significa que essas esponjas eram organismos adultos quando as primeiras civilizações humanas estavam surgindo no Oriente Médio, quando a escrita ainda não havia sido inventada, quando as pirâmides do Egito ainda estavam há milhares de anos no futuro. São os animais mais longevos da Terra, crescendo lentamente em águas frias e profundas, filtrando partículas de alimento da água com a mesma paciência com que as gerações humanas vieram e foram ao longo de milênios. De certa forma, isso se conecta com a importância de ecossistemas costeiros que funcionam como berçários para a vida marinha mais jovem e vulnerável. Os manguezais são florestas costeiras que crescem na zona de transição entre a terra e o mar, em regiões tropicais e subtropicais. Suas raízes aéreas que mergulham na água e no sedimento criam uma rede densa e complexa que funciona como abrigo e fonte de alimento para filhotes de dezenas de espécies marinhas. Muitos peixes que passam a vida adulta no oceano aberto nascem e passam os primeiros meses de vida nos manguezais, protegidos das correntes e dos predadores maiores pelas raízes entrelaçadas. Camarões, caranguejos, moluscos, peixes, aves marinhas, todos dependem dos manguezais em algum momento do seu ciclo de vida. A destruição dos manguezais para desenvolvimento costeiro tem consequências que se propagam muito além da linha da costa, afetando populações de espécies em todo o oceano. Voltando lentamente a essa ideia de perigos que o oceano guarda com uma descrição absoluta, a água-viva caixão nos oferece um lembrete de que as criaturas mais letais do mar muitas vezes não são as mais imponentes. A Chironex fleckeri, a água-viva caixão, é considerada por muitos especialistas o animal mais venenoso do mundo. É uma medusa de corpo transparente, quase invisível na água, com tentáculos que podem atingir 3 metros de comprimento. Cada tentáculo é coberto de células urticantes, chamadas nematocistos, que injetam veneno automaticamente ao contato com qualquer superfície que dispare o mecanismo de liberação. O veneno da água-viva caixão
ataca simultaneamente o coração, o sistema nervoso e a pele, causando dor de uma intensidade que pode levar a vítima a entrar em choque e pode matar um ser humano em menos de 5 minutos. Apesar disso, é um animal de comportamento completamente passivo, sem intenção de atacar, que simplesmente deriva pelas águas rasas do Pacífico tropical e do Oceano Índico. E encerrando este bloco com 2 seres que nos lembram, cada um à sua maneira, que o oceano continua a surpreender mesmo depois de tanto tempo sendo estudado, temos o tubarão-duende e o polvo de anel azul. O tubarão-duende, Mitsukurina ovstoni, é um dos peixes mais raros e menos vistos do mundo. Habita as profundezas do oceano, abaixo de 200 metros, e sua característica mais marcante é a mandíbula. Normalmente, a mandíbula do tubarão-duende está recolhida sob o focinho longo e achatado. Mas quando uma presa passa suficientemente perto, a mandíbula se projeta para fora do rosto em uma fração de segundo, alcançando presas que estariam fora do alcance de uma mandíbula fixa. É um mecanismo que parece extraído de um filme de ficção científica e que raramente é observado diretamente por humanos, porque o animal vive em profundidades que raramente são visitadas. O polvo de anel azul, por sua vez, é um animal minúsculo, com o corpo principal do tamanho de uma bola de golfe, que habita os recifes de coral do Pacífico e do Oceano Índico. Quando em repouso, tem uma coloração amarronzada discreta. Mas, quando ameaçado, exibe anéis azuis brilhantes por todo o corpo, em um aviso de perigo que é universalmente reconhecido por quem conhece o animal. Esse pequeno polvo carrega em seu corpo veneno suficiente para matar 26 seres humanos adultos, e não existe antídoto conhecido para a sua toxina, a tetrodotoxina, a mesma que encontramos no peixe baiaco. O tratamento de um envenenamento é puramente de suporte, mantendo o paciente com respiração artificial até que o veneno seja metabolizado pelo corpo, o que pode levar horas. É uma criatura de uma beleza vibrante e de um perigo silencioso, carregando no seu tamanho minúsculo um poder que desmente completamente a expectativa que a sua escala criaria. E aqui estamos, chegando ao último grande bloco desta jornada tranquila pelos fatos curiosos sobre a vida marinha. E ainda assim, sem nenhuma pressa de terminar, porque o oceano nunca tem pressa, e nós também não precisamos ter. Cada palavra que chega até você agora chega com a mesma calma das anteriores, com o mesmo ritmo suave que acompanhou toda essa viagem, como uma maré que sobe e desce sem jamais perder a cadência, sem jamais mudar o seu tempo fundamental. Continuamos então mergulhando ainda mais fundo, ainda mais devagar, nesse universo aquático que parece não ter fundo, não ter limite, não ter fim para as surpresas que guarda. E começamos este último bloco com algo que conecta o oceano ao próprio ar que você respira neste exato momento, com uma intimidade que raramente percebemos no cotidiano. O oceano produz mais da metade de todo o oxigênio da Terra. Não 1/3, não uma fração pequena, mais da metade. E quem faz esse trabalho não são as algas gigantes que mencionamos antes. Não são as florestas de kelp com seus metros e metros de altura. São organismos microscópicos, invisíveis a olho nu, que flutuam nas camadas superiores iluminadas do oceano. As cianobactérias e o fitoplâncton. Esses organismos, individualmente menores do que um fio de cabelo humano, realizam fotossíntese em números tão astronômicos que a soma do oxigênio que produzem supera tudo que todas as plantas terrestres do planeta geram juntas. Cada respiração que você deu hoje, metade do oxigênio que entrou nos seus pulmões veio do oceano, produzido por seres que você nunca viu e que provavelmente nunca verá. De certa forma, isso se conecta com outro aspecto da vida no oceano, que é igualmente invisível, mas igualmente deslumbrante quando compreendido com calma: a bioluminescência. Como mencionamos antes ao falar dos peixes-lanterna e de outras criaturas das profundezas, a bioluminescência é extraordinariamente comum no oceano, mas a extensão dessa comunalidade surpreende mesmo quem já conhece o tema. A bioluminescência pode ser encontrada em mais de 700 espécies de peixes,
em inúmeros invertebrados, em fungos marinhos e em bactérias. Pode ser encontrada em medusas que iluminam o oceano como lanternas translúcidas, em lulas que usam padrões de luz para se comunicar, em dinoflagelados microscópicos que fazem as ondas brilharem azul na escuridão quando perturbadas, em vermes que produzem flashes de luz para atrair parceiros durante a reprodução. O oceano, nas suas profundezas, é um espetáculo de luz contínuo, silencioso, absolutamente alheio à escuridão que percebemos de cima. Voltando lentamente a essa ideia de organismos marinhos que têm conexões surpreendentes com problemas humanos muito contemporâneos, certos fungos e bactérias que habitam o leito oceânico foram descobertos recentemente com uma capacidade que os cientistas estudam com grande interesse: a capacidade de decompor plásticos. O plástico é um dos materiais mais persistentes que a humanidade já produziu, capaz de permanecer no ambiente por centenas de anos sem se degradar significativamente. E no oceano, acumulado em quantidades alarmantes, representa uma ameaça crescente para ecossistemas inteiros. Mas organismos como a bactéria Ideonella sacaiensis, descoberta em 2016, desenvolveram enzimas capazes de decompor certos tipos de plástico como fonte de energia. Pesquisadores ao redor do mundo estudam essas enzimas na esperança de desenvolver soluções biológicas para a crise do plástico oceânico, usando a própria inventividade da evolução para resolver um problema criado pela inventividade humana. Como mencionamos antes, o oceano abriga criaturas de capacidades físicas que desafiam constantemente as nossas expectativas sobre o que é possível para um ser vivo. As focas-elefante são um exemplo perfeito dessa ideia. Essas focas enormes, que podem pesar mais de 2 toneladas no caso dos machos, são mergulhadoras de elite do oceano. Conseguem mergulhar a mais de 1.500 metros de profundidade, suportando pressões que seriam esmagadoras para a maioria dos mamíferos. E conseguem permanecer submersas por até 2 horas em um único mergulho. Mas o mais fascinante é o que acontece durante esses mergulhos longos e profundos. As focas-elefante dormem enquanto mergulham. Elas entram em um estado de sonolência profunda, enquanto afundam lentamente pelas camadas do oceano, acordando perto do fundo para caçar e então repetindo o processo na subida. É uma forma de otimizar o tempo e a energia em um ambiente onde ambos são recursos preciosos. E voltando lentamente a essa ideia de como a atividade humana afeta o oceano de maneiras que muitas vezes não vemos diretamente, o ruído submarino criado pelas nossas atividades é um dos impactos mais significativos e menos discutidos. Navios cargueiros, petroleiros, navios de passageiros, todos produzem vibrações e sons que se propagam pelo oceano por centenas e às vezes milhares de quilômetros. Sonares militares emitem pulsos de som de alta intensidade que podem ser ouvidos a distâncias enormes. Explosões sísmicas usadas na exploração de petróleo e gás criam ondas de choque que percorrem o oceano inteiro. E tudo isso acontece em um ambiente onde o som é a principal forma de comunicação, de navegação e de localização de presas para animais como baleias, golfinhos e focas. Pesquisas documentaram que baleias em oceanos altamente trafegados por navios cantam em frequências mais altas do que as de regiões mais silenciosas, um ajuste comportamental que parece ser uma tentativa de se fazer ouvir acima do ruído de fundo crescente. De certa forma, isso se conecta com outro aspecto do oceano que permanece pouco conhecido fora dos círculos científicos: a camada de dispersão profunda. A camada de dispersão profunda é uma faixa do oceano, geralmente entre 200 e 600 metros de profundidade, onde existe uma concentração extraordinariamente alta de seres vivos. Durante o dia, esses organismos permanecem nessa profundidade, onde a luz é fraca demais para a fotossíntese, mas suficiente para fornecer alguma proteção visual contra predadores de cima. Quando a noite cai, eles sobem em massa à superfície para se alimentar do fitoplâncton abundante nas camadas superiores,
e então retornam às profundezas antes do amanhecer. É uma migração vertical que acontece todas as noites em todos os oceanos do mundo, envolvendo bilhões de animais, e representa um dos maiores movimentos de biomassa do planeta, realizado em silêncio e na escuridão, sem que a maioria das pessoas saiba que está acontecendo. Voltando lentamente a essa ideia de ecossistemas que concentram uma biodiversidade desproporcional ao espaço que ocupam, os recifes de coral são o exemplo mais extraordinário que o oceano oferece. Como mencionamos antes, os corais formam estruturas que levam séculos para se desenvolver. E o resultado desse desenvolvimento lento e paciente é um ambiente de uma riqueza biológica que não tem paralelo em nenhum outro ecossistema marinho. Os recifes de coral cobrem menos de 1% do fundo do mar, uma fração minúscula da superfície total do oceano. E ainda assim, são o lar de mais de 25% de todas as espécies marinhas conhecidas. Um quarto de toda a diversidade de vida no oceano, concentrada em menos de 1% do espaço disponível. É uma densidade de vida que tem algo de quase improvável, uma demonstração de como a complexidade estrutural de um ambiente pode multiplicar de forma exponencial o número de nichos ecológicos disponíveis para diferentes formas de vida. Como mencionamos antes, ao falar de criaturas de aparência peculiar, o oceano parece ter uma predileção especial por formas que desafiam a intuição. O peixe-lua, mola-mola, é talvez o exemplo mais extremo dessa tendência. É o peixe ósseo mais pesado do mundo, podendo pesar mais de 2.300 quilos e atingir quase 4 metros de altura. Mas a sua característica mais marcante não é o peso, é a forma. O peixe-lua parece literalmente metade de um peixe, como se alguém tivesse pegado um peixe redondo e simplesmente cortado a metade traseira fora. Não tem cauda verdadeira. Tem nadadeiras dorsais e ventrais longas que usa para se propulsionar. Tem uma boca pequena e circular que parece permanentemente surpresa com o mundo. Passa grande parte do tempo flutuando de lado na superfície do oceano, o que inicialmente confundiu os pesquisadores que pensavam estar vendo animais doentes ou moribundos, mas que, na verdade, é um comportamento normal de termorregulação, aquecendo o corpo na luz solar depois de mergulhos profundos em busca de medusas. E ainda dentro desse tema de animais que surpreendem pela combinação de aparência simples e capacidades extraordinárias, as enguias elétricas merecem uma atenção cuidadosa. As enguias elétricas, apesar do nome, não são enguias verdadeiras. São peixes mais relacionados aos bagres, pertencentes à ordem Gymnotiformes, que habitam rios e lagoas da América do Sul tropical. Mas o que as torna relevantes aqui é que vivem em ambientes de água doce que têm conexões evolutivas profundas com o oceano e que a sua capacidade elétrica representa um dos extremos de um fenômeno que também existe no ambiente marinho. As enguias elétricas podem gerar descargas de até 860 volts, mais do que suficiente para atordoar ou matar animais grandes, e suficiente para causar uma parada cardíaca em um ser humano. Pesquisas recentes documentaram que essas enguias usam pulsos elétricos de baixa intensidade para navegar, localizar presas e se comunicar, e descargas de alta intensidade para caçar e se defender, um sistema dual que demonstra uma sofisticação no uso da eletricidade que vai muito além do que imaginávamos. De certa forma, isso se conecta com a relação entre a vida marinha e a medicina humana, que é mais profunda e mais antiga do que a maioria das pessoas percebe. A vida marinha inspira uma quantidade enorme de pesquisas médicas e já forneceu substâncias que salvaram ou melhoraram inúmeras vidas humanas. Esponjas marinhas produziram compostos que levaram ao desenvolvimento de medicamentos antivirais e anticancerígenos. Corais forneceram estruturas que são usadas em cirurgias de enxerto ósseo. Moluscos como o cone-caracol produzem toxinas que, em doses controladas, são analgésicos mais potentes do que a morfina. Bactérias marinhas produziram antibióticos. As propriedades anticoagulantes do sangue de certos animais marinhos são usadas em tratamentos cardiovasculares. O oceano é, entre muitas outras coisas,
uma farmácia de proporções planetárias, cujos compostos a evolução passou centenas de milhões de anos refinando, e que a ciência está apenas começando a catalogar e a compreender. Voltando lentamente a essa ideia de animais que combinam tamanho pequeno com capacidades de impacto desproporcional, o camarão-mantis merece um momento de atenção que vai além do que mencionamos antes sobre o camarão estalador. O camarão-mantis, pertencente à ordem Stomatopoda, é um crustáceo de cores absolutamente extraordinárias, com padrões de verde, azul, vermelho e laranja que parecem saídos de um sonho tropical. Mas o que o torna verdadeiramente singular é o seu golpe. O camarão-mantis possui apêndices dianteiros chamados raptoriais, que ele usa para golpear presas com uma velocidade de 80 km por hora, equivalente à velocidade de uma bala de revólver. Esse impacto gera uma onda de choque na água, que é capaz de quebrar o vidro de aquários comuns, razão pela qual esses animais precisam ser mantidos em aquários de acrílico especial. E além disso, os olhos do camarão-mantis têm 16 tipos de fotorreceptores, comparados com os 3 tipos que os olhos humanos possuem, o que provavelmente lhe dá uma percepção de cor e de luz que não temos capacidade de imaginar. Como mencionamos antes, ao falar da Fossa das Marianas e das profundezas do oceano, os organismos que habitam esses ambientes extremos desenvolvem adaptações que parecem paradoxais quando vistas de fora. Espécies de peixes que vivem nas profundezas têm ossos muito mais frágeis e delicados do que os seus parentes de águas rasas, e músculos de uma consistência quase gelatinosa. Isso parece uma fraqueza, mas é, na verdade, uma adaptação inteligente a um ambiente onde o alimento é escasso e onde o custo metabólico de manter estruturas densas e músculos firmes seria simplesmente proibitivo. Em um ambiente onde cada partícula de energia conta, o corpo aprende a ser leve, a ser fluido, a investir apenas no que é estritamente necessário para sobreviver. É uma forma de existência minimalista, levada ao extremo pela pressão constante de um ambiente que oferece muito pouco. E ainda dentro do tema de eventos que acontecem no oceano e que têm consequências que se propagam por muito tempo e por muito espaço, a queda de baleia é um dos fenômenos mais extraordinários e menos conhecidos do fundo do mar. Quando uma baleia morre, o seu corpo, que pode pesar dezenas de toneladas, afunda lentamente até o fundo do oceano, em um processo que pode levar horas ou dias. Quando chega ao fundo, esse corpo gigantesco se torna o centro de um ecossistema inteiro. Na primeira fase, animais de movimento rápido, como tubarões e peixes, consomem a carne em questão de semanas. Na segunda fase, crustáceos e vermes consomem os restos de tecido que ficam nos ossos. Na terceira fase, bactérias anaeróbicas colonizam os ossos e decompõem as gorduras que neles estão armazenadas, produzindo sulfeto de hidrogênio que alimenta comunidades de organismos quimiosintéticos similares aos das fontes hidrotermais. Um único corpo de baleia pode sustentar um ecossistema de fundo por 50 a 100 anos. É um presente que a baleia faz ao oceano, mesmo depois da morte, com uma generosidade que não tem nada de consciente, mas que tem tudo de essencial. De certa forma, isso se conecta com uma das criaturas mais elegantes e inteligentes do oceano aberto, a arraia-manta. As arraias-mantas são os maiores membros da família das raias, com uma envergadura que pode atingir 7 metros, e se movem pelo oceano aberto com uma graça que parece mais voar do que nadar. Mas o que torna as arraias-manta verdadeiramente extraordinárias, além da sua beleza visual, é o seu cérebro. Elas têm o maior cérebro proporcional ao corpo de todos os peixes e demonstram comportamentos que raramente esperaríamos de peixes. Curiosidade genuína em relação a mergulhadores humanos, comportamentos de brincadeira, vida social complexa com indivíduos que se reconhecem e mantêm relações ao longo do tempo. E em testes experimentais, indícios de auto-reconhecimento no espelho, uma capacidade que até recentemente era considerada exclusiva de mamíferos e de algumas aves de alta cognição. Voltando lentamente a essa ideia de processos que acontecem no oceano de forma contínua e silenciosa, a neve marinha é um fenômeno que merece ser contemplado com calma. A neve marinha não é neve de água congelada.
É uma chuva contínua de partículas orgânicas minúsculas que cai lentamente das camadas superiores do oceano em direção ao fundo. Essas partículas incluem restos de plâncton morto, fezes de animais marinhos, fragmentos de tecido, grãos de areia e agregados de bactérias e matéria orgânica dissolvida. Essa chuva é tão constante e tão universal que os organismos do fundo do oceano dependem dela como principal fonte de alimento. Em alguns lugares, a neve marinha se acumula no fundo em camadas que têm metros de espessura, formando um registro sedimentar da vida que existiu nas águas de cima ao longo de milhões de anos, um arquivo biológico escrito em partículas. Como mencionamos antes, o oceano tem características físicas que revelam dimensões surpreendentes quando examinadas com atenção. Os icebergs que flutuam nos oceanos polares são talvez o exemplo mais conhecido de uma realidade que vai muito além da aparência superficial. 90% do volume de um iceberg está submerso abaixo da superfície da água. O que vemos quando avistamos um iceberg, aquela estrutura imponente de gelo branco que se eleva acima das ondas, é apenas a 10ª parte do que realmente existe ali. A massa enorme que está embaixo, invisível, é o que torna os icebergs tão perigosos para embarcações, e é também o que os torna tão fascinantes como metáfora de tudo que o oceano guarda fora do campo visual humano. O oceano é, em grande parte, o que não se vê, o que está abaixo, o que existe em silêncio e em profundidade, muito além do alcance dos nossos sentidos na superfície. E voltando a uma comparação de escala que ajuda a colocar o oceano em perspectiva, o Oceano Pacífico é tão vasto que merece um momento de contemplação separado. O Pacífico cobre mais de 165 milhões de quilômetros quadrados, o que representa aproximadamente 1/3 de toda a superfície do planeta Terra. Para colocar isso em perspectiva, de uma forma que a mente consiga processar com mais facilidade, todos os continentes do mundo, África, Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul, Antártica e Oceania, caberiam dentro do Oceano Pacífico com espaço sobrando. É um espaço tão imenso que parece impossível de existir, e ainda assim existe, cheio de vida, de correntes, de montanhas e vales, de tempestades e de zonas de calmaria absoluta, de espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. De certa forma, isso se conecta com o funcionamento do sistema de circulação global dos oceanos, que opera em escalas de tempo que também desafiam a imaginação. As correntes marinhas profundas, movidas por diferenças de temperatura e salinidade entre as massas de água, formam o que os oceanógrafos chamam de esteira oceânica global ou circulação termorralina. Essa esteira transporta a água dos trópicos para os polos e dos polos de volta para os trópicos, regulando a temperatura do planeta, distribuindo nutrientes e oxigênio e influenciando os padrões climáticos de todo o mundo. E um ciclo completo dessa esteira, uma gota de água completando o percurso inteiro ao redor do planeta, leva aproximadamente 1000 anos. 1000 anos para uma única viagem completa. Enquanto essa gota de água percorre o interior do oceano em seu circuito milenário, civilizações inteiras surgem e desaparecem na superfície. E encerramos este último grande bloco da nossa jornada com o fato que, de certa forma, resume tudo o que exploramos juntos ao longo desta noite. Apesar de toda a exploração humana, apesar de todos os submarinos e sonares e satélites e expedições científicas e décadas de pesquisa dedicada, o oceano ainda guarda segredos em uma escala que deveria ser humilhante e maravilhosa ao mesmo tempo. Estima-se que existam entre 700 mil e 1 milhão de espécies marinhas, ainda não catalogadas pela ciência, não descobertas, não estudadas, não nomeadas, não compreendidas. 1 milhão de formas de vida que existem no oceano sem que tenhamos sequer um registro da sua existência. Cada vez que uma expedição desce às profundezas, com novos equipamentos e novas capacidades de observação, encontra coisas que nunca foram vistas antes. O oceano é, nesse sentido, o maior arquivo de mistérios do planeta. Uma biblioteca de soluções biológicas acumuladas ao longo de bilhões de anos,
da qual lemos apenas as primeiras páginas. Devagar, com a humildade de quem sabe que há muito mais a descobrir do que jamais será possível descobrir em uma única vida humana. E há algo de profundamente reconfortante nessa ideia. Algo que convida ao descanso, ao silêncio, à aceitação de que o mundo é maior e mais maravilhoso do que qualquer mente pode conter de uma só vez. Se essa viagem suave entre as águas do mundo trouxe um pouco de paz ao seu momento, fico feliz em convidar você a curtir este vídeo, se inscrever no canal ou deixar um pensamento gentil nos comentários, porque assim mais pessoas encontram este refúgio silencioso, este lugar onde o tempo desacelera e cada curiosidade sobre a vida marinha se transforma em uma onda tranquila que lava suavemente o cansaço do dia. Agora inspire devagar, deixe os ombros afrouxarem, sinta o corpo ficar mais pesado e mais quieto e permita que sua mente se entregue ao descanso que ela merece. O oceano continua lá, em silêncio, guardando os seus segredos com paciência infinita. E nós seguimos em frente. Se você, assim como eu, se sentiu por dentro desse assunto, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Até a próxima.